Vamos lá então. Vamos lá, Rafael Reist, falando sobre privatizações no Brasil, uma pesquisa que saiu recente do Datafolha, 38% dos brasileiros apoiam privatizações, né? Milagrosamente, pela primeira vez na história, ele tem um link que não é esta merda de quer fugir do Brasil nos contact, quer comprar Bitcoin e me enriquecer no meu esquema de pirâmide maldito dessa moeda inútil que não serve para nada, só para lavar dinheiro, e eu apoio ideias radicais. Pela primeira vez ele tem um link sem ser esses três, né? E aí, vamos ver o que esse rapaz tem para falar. Uma pesquisa do Datafolha publicada esse fim de semana apontou que 38% dos brasileiros são a favor de privatizações, inclusive no caso dos Correios é 45 a favor, 46 contra, então praticamente empatado. Isso é um crescimento, inclusive em relação ao ano passado, e tem várias coisas pra gente aprender aqui no meio, mas tem algumas outras coisas que não estão nem discutidas na pesquisa. Não, detalhe, ele começa falando que teve um crescimento, mas ele fala que ainda assim a maioria dos brasileiros é contra a privatização. Ele colocou isso em xeque? Não. É tipo assim, eu discuto o que eu quiser, a realidade é minha, eu faço do jeito que eu quiser e que se foda. Como eu não aguento esse cara falando tanta merda por minuto, eu vou acelerar o vídeo e foda-se. Que eu também queria pegar aqui sobre como as pessoas pensam. Vamos lá. Tudo Foda-se. mais, eu não quero entrar tanto nos detalhes dela, assim, de cada número e tudo mais, mas sim implicações um pouco mais complexas do que está acontecendo ali. Tem coisas pra gente aprender. Mas sim, 38% da população brasileira apoia privatizações. Vou fazer o seguinte, vamos pegar a matéria da Folha. Ah, não pode, essa matéria tem paywall. Então não significa que eles são liberais, não significa que eles são a favor da privatização de tudo, não significa que eles são libertários, mas significa que um número recorde de pessoas é a favor de privatizações. Então, basicamente, sendo, no mínimo, bem contra o governo atual para começo de conversa. E uma coisa que dá esperança pra gente, tipo, será que eu vou conseguir fazer a Semana da Esperança? Segunda-feira foi um vídeo de boas notícias, esse vídeo também é um vídeo de boas notícias. Será? ZK. ZK. Não sei, eu tenho que gravar um monte de vídeos. Você não sabe fazer nada, né, Rafael? Você é um cara que só cospe um monte de frase feita na porra da internet. Agora, vamos fazer o seguinte. Ah lá, ó. Segundo pesquisa do Datafolha, 38% dos brasileiros apoiam a privatização, antes 35% que diziam contrários. A taxa de aprovação é a maior da série do Datafolha, pelo menos desde 2017, quando apenas 20% eram favoráveis. No geral, homens apoiam mais do que mulheres. Só que aí, se você pegar 38% é a favor, 45% são contra. Ele não vai falar dos 45%. A maioria ainda continua sendo contra, tá? Mas essa parte não existe. Por que, que essa parte da pesquisa não existe? Porque ela não corrobora o meu argumento, né? Então, ou seja, ele pega esses 38% e vai tentar argumentar como se isso fosse a maior parte. Só que não é. Prestem atenção nisso, porque é esse o argumento que ele vai fazer. Ele vai tentar fazer o vídeo argumentando como se fosse a maior parte da população que é a favor e não é. Porque eu tô indo pro Fórum da Liberdade em Porto Alegre nessa semana, então todos os vídeos vão estar pré-gravados, então não sei. Vamos torcer para que tudo dê certo. Agora, o que é interessante notar, por exemplo, é que o número é uma alta em cima de 26% que defendiam privatizações em setembro do ano passado. Notem, tem um negócio absurdo aqui no meio. Isso significa que 12% da população mudou de ideia em 6, 7, 8 meses em relação a privatizações. Isso dá 25 milhões. Vamos lá. Vamos pegar o último levantamento do Datafolha. Em 2020, ele fala 6, 7, 8 meses, mas em 2020 eu não posso mostrar porque a matéria tem paywall, tá? Mas eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo e vocês vejam, os dados eles começam a mudar de 2020, ele fala em meses, ou seja, ele já começa mentindo, tá? Mas vamos lá. De pessoas. 25 milhões de pessoas, mais ou menos, né, se a gente for usar a amostra, extrapola, papapá, viraram a favor de privatizar estatais nesse período. Você errou o último, é apoio ideias nacionais. O que, primeiro, não é nem sustentável, né? Porque se for nesse caso, a gente chega no Ancapistão até o fim de 2025, se essa tendência se manter. Você sabe Ancapistão, você sabe quanto que isso vai acontecer? Nunca. Porque esta porcaria dessa sua teoria não é aplicável, não é oferível. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê, Rafael? Você não sabe para que serve o Estado. Você leu aquele livro de escrita para ser elogioso ao livro, pedante. Anatomia do Estado do Murray Rothbard é pior do que livro de quinta série.
Ele não sabe o que é Estado, ele não sabe a função do Estado, ele não sabe nada. Ele é um cara que cospe frase feita na porra da porra de um livro, assim como você cospe frase feita na porra da internet. Não é? O cara até hoje não é capaz de entender que o Estado serve para afirmar e garantir a propriedade privada, né? Porque segundo ele, eu vou respeitar, qualquer um vai respeitar a propriedade privada porque é um dever moral. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que não pode ser possivelmente a tendência. Tem como. Até porque, o que que explicaria isso? O que que explicaria essa mudança? Tipo, sabe, tem tantos canais liberais e libertários por aí pra ter influenciado tanta gente assim a mudar de ideia? Não. O que é um dos primeiros pontos aqui que vocês têm que entender é que, assim, cabeça de leitor e público geral, muitas vezes não faz sentido. As pessoas, muitas É claro que faz sentido aos seus pensamentos tirados de Nárnia, né? vezes, se não quase todas as vezes, não têm uma avaliação da coesão interna de todas as coisas que elas defendem. Pessoas geralmente têm algumas ideias vagas ali que elas acreditam que estão certas, que elas nunca realmente examinaram se está certo ou não. E elas também não vão fazer isso porque elas têm mais o que fazer. E quando vem alguma coisa que mais ou menos encaixa, elas acreditam nessa coisa também. Não, mas essa coisa está certa ou errada? Não, mas ela já encaixa com o que ela acha. Ah, e se tiver errado? É, o que ele está falando chama-se senso comum, tá? Ele não sabe, então, ou seja, ele pega, tenta criar um exemplo muito elaborado para parecer inteligente, enquanto pode ser resumido em senso comum, né? Mas por que ele faz toda essa pirueta? Para parecer intelectual, mas ele é burro. Ela vai rejeitar, mas ela vai olhar essas coisas pra ver se tem alguma. Não, não vai. Isso é uma coisa que o Rothbard ensina muito bem num texto que ele tem sobre The Whig Theory of History, a teoria peruca da história. Whigs, os perucos, os britânicos e tudo mais, que era um movimento político chamado Whig, em comparação a um pensamento mais Thomas Kuhn de história das ideias, de filosofia das ideias, filosofia da ciência e tudo mais, que é a teoria Whig é uma ideia assim mais idílica. Nenhum dos autores que ele citou até agora são estudados academicamente por ninguém. Ninguém leva isso a sério, tá? Só para deixar isso bem claro para todo mundo. Nenhum desses autores, o Murray Rothbard, esse outra porcaria que ele citou, ninguém estuda isso. Porque simples, não é relevante, tá? Deixar isso bem claro. Das pessoas, de que as Boa noite, camarada. pessoas imaginam, que as pessoas avaliam na cabeça delas a verdade das coisas ou não, de que as pessoas testam as coisas e de que se ideias estão mudando numa direção, é porque as ideias anteriores eram inferiores e as novas Não, ele abandonou a faculdade de psicologia. Não é que ele foi ruim, ele abandonou, né? Ah, mas não quero comentar sobre essa são parte. superiores, porque como a gente está sempre avaliando tudo e vendo se tudo encaixa ou não, se tudo faz sentido ou não, se tudo na base está certo ou não, conforme a gente vai avançando, as coisas vão ficar um entendimento cada vez melhor. Então você pode espantalhar isso, não é tanto espantalhar, mas resumir, com todo mundo está sempre mais inteligente, melhor e mais sábio. Do outro lado, você tem Thomas Kuhn falando, não, não, ninguém, quase ninguém testa as suas ideias básicas para saber se elas estão certas ou não, ou realmente pensa em quais são as suas ideias básicas. Quase ninguém investiga suas ideias para ver se elas fazem sentido umas com as outras e descarta que não faz sentido. Quase ninguém se incomoda com essas contradições. Não, você não faz isso, porque você não tem preocupação nenhuma em uma coisa que chama-se lógica. Porque qualquer pessoa que lê Hegel, entendeu? Pega o Hegel, um clássico da filosofia que lê a porra do Kant, vai ver que você não sabe usar lógica, tá? Você não sabe. Não tem lógica o que você fala, não tem sentido nenhuma linha de pensamento seu, porque você não sabe tirar nada da realidade. Nenhum vídeo seu dura 30 segundos de Google. Uma pessoa que tiver o mínimo de discernimento, for no seu vídeo, clicar na porra do link, ver a pesquisa, ver que não foi nos últimos meses que essa opinião pública mudou. Você não sabe falar como essa opinião pública mudou, não é? Você não sabe. Por quê? O seu vídeo, o seu conteúdo, os seus pseudo-intelectuais que vocês usam para fazer análise não aguenta 5 minutos de Google. E mesmo dentro da ciência, quando algum paradigma prévio não funciona mais e não responde questões atuais, isso geralmente não quer dizer nada. Ele continua sendo ensinado, ele continua indo. A gente teve ontem ou anteontem. Peraí, ó, o que ele falou? Quando um paradigma não responde mais pergunta nenhuma, ele continua sendo ensinado. Aí tem um problema que é muito grave, porque em partes ele está certo, mas na outra parte ele está errado.
Por exemplo, muita coisa do Durkheim, que é o considerado pai da sociologia moderna, sociologia no geral, não são usadas mais, porque elas foram superadas. Mas a gente ainda aprende Durkheim para entender o ponto de partida, né? Toda a questão do fato social, como aquilo acontece, né? Porque aquilo ali é importante, né? Para a sociologia posterior. Por mais que boa parte do que o Durkheim escreveu foi superado, essa parte do fato social ainda é importante para a sociologia, né? E ele não sabe explicar isso, né? Porque isso tem em todas as áreas de conhecimento que você for, você pega o cara que estudava uma coisa lá atrás, que essa coisa hoje em dia foi superada. Mas quando você entra num curso, na faculdade, num curso superior, né, onde você vai ter contato com a bibliografia mais pesada, né, com uma parada mais rebuscada, é normal você aprender autores que já foram superados. Porque você não só tem que entender ele na sua época, no seu espaço-tempo, mas você tem que entender o porquê que ele foi superado. A gente na faculdade de Sociologia, de Ciências Sociais, aprende o Durkheim, mas depois a gente entende o porquê que ele foi superado. Não é ensinado por ensinar, mas por que que ele fala esse tipo de coisa? Porque ele não tem domínio nenhum sobre porra nenhuma e cospe um monte de fato aleatório na porra da internet. O vice do Haddad, né, o 02 do Haddad lá no Ministério da Fazenda, falando assim, dando uma entrevista em que ele falou alguma coisa ao efeito de: estão falando que vai ter inflação num cenário de recessão econômica. Isso aí tem que ser alguém que vai pra camisa de força, porque é maluquice você falar isso. Basicamente o que ele tá dizendo é que assim, impossível ter inflação num cenário de queda econômica, porque se tem queda econômica vai ter deflação. Isso aí é uma visão keynesiana antiga pra caramba, de que é impossível você ter, né, inflação durante uma queda econômica. E a gente teve isso várias vezes ao longo das últimas décadas. E isso refutou toda essa parte de keynesianismo. A gente teve isso no Brasil na crise da Dilma. Na crise da Dilma, a gente teve recessão econômica com inflação, a famosa estagflação. Isso de alguma forma incomodou minimamente teóricos que defendem essa visão mais keynesiana e tudo mais? Não, mas você fala, mas eis aqui a evidência direta e clara que contradiz. Ele falou do Dilma 2. O Dilma 2, o ministro da Fazenda era Joaquim Levy. Vamos ver quem que é Joaquim Levy? Vamos ver aqui, Joaquim Levy. Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda do Brasil. Joaquim Levy é um engenheiro naval brasileiro de ascendência patrilinear judaica com doutorado em economia e foi ministro da Fazenda do Brasil de 1º de janeiro, de 1º de janeiro a 18 de dezembro de 2015. Ele é formado na ah lá, formação FGV, Crescimento e Desenvolvimento, Universidade de Chicago. Ele é formado pela Universidade de Chicago. Não tem nada de keynesianismo nesse cara. Absolutamente nada. Mas ele vai falar isso? Não vai. Porque não corrobora com o argumento dele. Então, ou seja, quando você pega os vídeos dele para ver qualquer coisa, é ele criando espantalho, é ele criando uma realidade paralela para corroborar o que ele quer. O keynesianismo no Brasil, podendo dizer assim, foi abandonado quando o Guido Mantega sai do governo do PT, que é no segundo governo do Lula, né? Diz o que você acha. Aí daí. Tá ligado? E aí, o que, que acontece? Como nada do que é praticado concorda com ele pega uma área do conhecimento, uma área ali, algum teórico que ele não concorda e fala, ó, a gente sempre foi keynesianista. E, sei lá, teve 8, 7 anos de keynesianismo aplicado ao Brasil, tá ligado? Sendo que se você pegar dentro dos próprios economistas, dos próprios intelectuais da área, eles têm discordância sobre isso, né? Então, tipo assim, é aquela questão. Ele não sabe do que ele fala, ele é burro, não tem outro jeito de definir isso, tá ligado? Eu fico vendo gente falando nos comentários dos vídeos do YouTube, você que tá vendo esse negócio no YouTube, fica comentando, ah, às vezes você é muito agressivo, mas gente, se você tem um mínimo de domínio sobre uma área, ou tem conhecimento, ou tipo assim, que direto eu troco ideia com o pessoal da economia lá na faculdade, né? Quando eles vão fazer aula no meu instituto,
E eu pergunto para eles sobre essas coisas. Eu perguntei para eles, o que que vocês lêem na economia? Né? Eles falaram Smith, Ricardo, Marx e o Keynes. Ninguém estuda Mises, ninguém estuda Hayek, porque essa porcaria não serve de nada, tá ligado? Quem se importa? Então, assim, pessoas têm esse pensamento muito mais estilo Thomas Kuhn. Não que eu tô pensando que ele tinha, mas eu Esse João aí eu não sei quem que é, não. Depois a gente vê aqui. penso que ele descrevia. Paradigmas antigos que não funcionam mais continuam sendo feitos. E quando alguém chega e tem uma ideia nova, que quebra esse paradigma e tudo mais, as pessoas do paradigma anterior geralmente ostracizam e atacam o cara. E a mudança de ideias geralmente ocorre quando uma nova geração adere a essa nova ideia e a galera da anterior literalmente morre. O que não necessariamente significa que o próximo paradigma é melhor. Então ele tem uma visão muito pessimista. Senhora, velho. Nossa senhora, é ser muito mau caráter, velho. Eu acho. Então, uma vez que quando você entende isso, você entende que a lógica das pessoas é meio fluida ou freestyle muitas vezes. É fluida, vai lá, pós-moderno, vai lá, fala bosta, é fluida. É fluida. Não tem nada que interfere, não tem os meios externos, o meio de convivência, o meio com o qual essa pessoa consome informação, não influencia em nada a percepção dessa pessoa de realidade, né? Nem, por exemplo, nem parece que a CIA, desde a sua fundação em 1949, gastou bilhões de dólares para influenciar pessoas, né? Os dois primeiros filmes da Disney a serem lançados na Europa foram lançados com dinheiro e arquitetura criadas pela CIA, não é? A CIA financiou intelectuais. Por exemplo, grande parte da academia brasileira gosta daquele entulho, daquela porcaria daquele livro, As Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt, sendo que no livro lá, Quem Pagou a Conta, que vai contar todo o esquema de corrupção intelectual, de difusão de ideologia liberal que a CIA criou, que parte dos documentos que ela usa para fazer aquele livro são falsos. Que ela usa de fonte são falsos. Não existe um meio interno, externo, né? Porque ele não tem o Rafael, ele não tem a capacidade cognitiva de pensar nada fora do paradigma dele, não é? E não é isso que ele está falando agora, que um paradigma que já foi superado, toda a palhaçada, toda a discussão que esse Zancap faz já foi superada há muito tempo, que é impraticável. Mas aí, se você pegar o próprio exemplo que ele dá, ele insiste num paradigma que já foi superado. O nome disso, insanidade. Né? Albert Einstein já definia isso. E tudo bem, eu não tô dizendo que tipo, as pessoas são burras e mal banhadas, que imbecis que precisam ser salvos eles mesmos. É claro, inteligente é você, né, Rafael? O homem iluminado, né? O super-homem do Nietzsche tá na tela de vocês agora e eu tô reagindo a ele. Porra, não é possível, cara. Esse cara realmente se acha o maior intelectual da humanidade. Estou dizendo, tipo, a maior parte dos seres humanos não tem treinamento mental pra fazer isso, porque a gente não tem o hábito de fazer isso. E a gente tem mais o que fazer também. Você não vai parar no teu dia, está tudo certo, tá tudo bem, você tem um monte de problema pra resolver, que não tem nada a ver com isso, você não vai parar e pensar assim, será que tá tudo errado na sociedade? Eu preciso estudar filosofia? Não! Entendeu? Então, dá nessas coisas. Então, assim, isso tudo pra dizer, por que 25 milhões... Detalhe, detalhe, detalhe. É o cara que tava no vídeo da reforma do ensino médio falando que a reforma era boa. Não é? O cara que estava na reforma falando que a reforma do ensino médio era boa. A mesma reforma do ensino médio que tira a obrigatoriedade de um monte de matéria de humanas. E aí agora ele está falando que o problema é as pessoas não estudarem filosofia. Tá vendo como é que se você pegar todos os vídeos dele, todos, tô falando sério, pega todos, e analisar todos, ele se contradiz ao longo de todos eles. Tá ligado? Ao longo de todos eles. Mas ele não tem preocupação nenhuma de falar a verdade, de debater com materialidade. A parada dele é só fazer propaganda. Que apostar quanto que ele vai arrumar algum jeito de falar de Bitcoin nesse vídeo. de pessoas a mais, de repente, são a favor de privatizações. Porque o presidente mudou. Porque antes, assim, eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto dessas coisas aqui, eu sou... Porque o presidente mudou. O que fez as pessoas serem a favor de privatização foi a eleição do Lula. Tá vendo como é que é? Ele não sabe fazer análise, sendo que a mudança já vem de 2020, né? a favor da democracia e tudo mais, e pô... E eu não gosto do Bolsonaro também porque eu perdi parentes no Covid. E o Bolsonaro é a favor de privatizações. Então eu sou contra. Não, mas... Qual é a lógica? Não. Ele
Ele não sabe o que é lógica, né? Por isso que ele fala essa merda. a favor dessas coisas, eu sou contra ele, eu sou contra essas coisas que ele é a favor. Ah, não, mas agora entrou o Lula. É, mas eu não tô gostando muito do Lula também, sei lá, até talvez eu fiz o L e tal, mas eu não esperava isso. Mas... Ou agora ele tá uma bandidagem, né, aparelhou demais tudo mais, ou ele falou aquelas merdas do Moro, ou ele falou aquelas merdas da Ucrânia e tudo mais, então... Agora eu sou a favor Ah, aquelas merdas da Ucrânia. É claro, a gente tem que se meter em uma guerra que só vai trazer prejuízo pra nós, né? É claro, vamos ficar contra a Rússia, sendo que a gente depende de fertilizantes da Rússia, não é? de privatizações porque o Lula é contra. Essa é a melhor explicação que tem. Nada mais. Meu Deus do céu, velho, como é ignorante. Segundo o raciocínio dele, as pessoas agora são a favor de privatização porque o Lula é contra. E essa é a melhor explicação que esse ser conseguiu encontrar na grande capacidade de análise dele. Se você pegar a matéria da Folha, você vê que ela já esse movimento aí da aprovação sobre privatizações, ele vem crescendo em 2020. Ele não sabe do que ele fala. Ele não tem domínio nenhum sobre o que ele fala. Ele não sabe usar dados. Ele não sabe analisar a porcaria de um gráfico. Tá ligado? Ele não sabe analisar um gráfico. É pedante. O nível argumentativo desse cara é pedante. Tá ligado? Explica 12% da população brasileira mudando de ideia numa coisa tão básica em 6, 8 meses. Assim, não que também a gente desconte completamente essas pessoas, tipo, ah, daqui a 8 meses elas vão ser comunistas de novo, dane-se. Só quer dizer que, assim, às vezes, especialmente quem assiste canais como o meu e tudo mais, gosta dessas discussões, acha que você precisa ter discussões super profundas e tudo mais pra mudar a ideia das pessoas, e não. Ou acha que porque a pessoa acha alguma coisa é porque... É porque você não tem capacidade de ter uma discussão profunda sobre nada. Você nunca, em nenhum vídeo do seu canal, você nunca conseguiu ter uma discussão profunda sobre absolutamente nada. Você é burro. É simples de entender. Ah, não, o cara é a favor de a Petrobras ficar estatal, então ele deve ser um comunista. Não. A maior parte das pessoas não tem coerência interna em o que elas pensam e elas não vão parar pra analisar isso. Então, Não, assim, tá vendo como é que é tipo assim? Olha pra você ver como é que o cara é mau caráter. Isso é mau caratismo. Ele sempre coloca as outras pessoas como burras e ele como inteligente, né? e eu vivo dizendo isso porque eu sei que é novidade pra muita gente. As pessoas que votaram no Lula não são socialistas. Mesmo quem é filiado no PT e votou no Lula não é socialista nesse Nem você sabe o que é socialismo, Rafael. Cala a porra da tua boca, seu animal. necessariamente. Eles podem ter alguma outra lógica na cabeça deles. Então, assim, eventos, situações muito, muito malucas podem acontecer que mudam muito fortemente a cabeça das pessoas. E isso pode ser uma oportunidade, isso pode ser um momento pra gente entrar nessas discussões. Que é o que nós estamos tendo agora. É a vantagem de você ser oposição. As pessoas vão ter uma tendência, especialmente num país latino, ter uma tendência a ser contra o governo. Então é um momento pra gente discutir essas coisas. Quer dizer que você vai solidificar todo mundo? Não. Quer dizer que você... As pessoas têm uma tendência em países latinos de ser contra o governo. Por quê? Porque ele quer. Não tem um motivo, não tem uma causa, né? Você nasceu na América Latina, você vai ser contra o governo. Por quê? Porque sim. Porque o tipo de conteúdo que ele faz não precisa ter embasamento, é tudo tirado de Nárnia. consegue contar com essas pessoas pra sempre? Não. Mas quer dizer que pensamento é volátil. O que também não é um bom argumento pra eleições, né? Não é um bom argumento pra você defender um sistema onde as pessoas vão votar e isso vai decidir o futuro da nação e da vida delas e tudo mais quando elas mudam de ideia de coisas tão profundas, sendo que elas nem entendem o que tá acontecendo ali tão facilmente. Você realmente acha que esse é um sistema bom? E daí sempre a galera vai falar, ah, mas não tem nenhum sistema melhor e tudo mais. Discordo, libertarianismo, tira o Estado e deixa... Liberotarianismo, né? Que é isso que vocês são, um bando de trouxa que gosta de pagar pau pra bilionário, não é? Porque não sabe para que serve o Estado, né? Aí agora vai falar em Bitcoin. Pega seu dinheiro e coloca em Bitcoin, libertarianismo. Ei. As pessoas fazerem associações livres e construírem sua própria sociedade, que tal? Mas ainda assim é um negócio que você olha e fala, a gente tá voltando em cima disso, né? E se a gente votasse tudo de novo agora, o resultado seria completamente diferente. Só que se você soubesse que você pode votar a cada 6 meses, os jogadores iam jogar diferente. Então já não funciona muito bem esse raciocínio. Mas é uma coisa também pra pensar sobre a ideia de eleições. E outra coisa interessante de anotar aqui é pra vocês verem a desconexão de Twitter e internet e tudo mais e o mundo real.
Porque uma coisa que eu vejo muita galera preocupada é com os Zé Paredão que apareceram nesse último ano ou dois, que é os caras que vão defender ditadura, Stalin, China, impressão de dinheiro, censura, fuzilar opositor, Stalin matou foi pouco, ou não matou. Não, o Holodomor não aconteceu, é mentira da CIA. Tipo, a galera se preocupa com esse Zé Paredão que tá aparecendo aí, e eu sempre falo, mano, Um cara que não sabe explicar a mudança de comportamento de uma população, né? Mas por que que ele não consegue explicar a mudança? Porque para ele a economia explica tudo. Porque para ele esses autores que adoram fazer menções positivas a fascismo, não é? Mises, Hayek, não é? Esses autores que adoram lamber as botas dos fascistas e colocar eles no poder são a base ideal para explicar tudo na sociedade. Tudo, não é? Tá com medo, Rafael? Tá com medo, irmão? É isso mesmo? Tá com medinho? Não é? Tá com medinho? Ó, gente! E aí, ele sempre fala num tom pejorativo. O que que a sua teoria proporcionou para o mundo até hoje? Nada. Aliás, sistemas autoritários, de verdade. Hitler na Alemanha, Francisco Franco na Espanha, Mussolini na Itália, ditadura militar brasileira, ditadura militar na Argentina, ditadura militar no Chile. O que eu acho engraçado é que o seguinte, ele fala que os comunistas são a favor de ditadura. Aí você pega os teóricos dele e faz a mesma coisa que ele acusa os outros. Tá ligado? Ele critica os marxistas porque ele nunca leu Marx. Ele nunca leu. Nunca leu. Nunca leu. E fica tentando bancar o grande rebelde na internet. Não, Rafa, eu vou repetir de novo. Você só é burro. Burro. Porque eu já cansei de mostrar o vídeo que você corta do negócio da Praça Vermelha, que você fala que foi um massacre que matou milhões. Você pega os documentos e no máximo foi 300, 400 mortes, né? Já tem gente que fez levantamento de documento sobre o caso do Holodomor. O Gustavo Gaiofato teve um vídeo dele que ele pegou o censo ucraniano e mostrou na tela, tá ligado? E aí você pega todos os livros que vão falar dessa questão do Holodomor, eles vão falar o seguinte: morreu entre 1 e 12 milhões de pessoas. Que estimativa que é essa? A estimativa que, tipo assim, quanto mais maior, tá em pé, deitou, é culpa do Stalin. Ah, a pessoa morreu de hepatite, o Stalin que matou. Foda-se. Por quê? Porque sim. Porque o Stalin que matou, né? Mas aí quando você pega, por exemplo, as pessoas morando na rua nos Estados Unidos, dane-se. Né? O sistema carcerário do hiperlotado dos Estados Unidos, dane-se. As prisões de El Salvador, que são idênticas a campos de concentração, dane-se. Só está errado quando eu quero que esteja errado. Né? Só está errado quando o Rafael diz que está errado. Né? Ele fala esse tipo de coisa porque ele não é capaz de fazer raciocínio lógico, porque ele não é capaz de usar lógica. Eu tenho dúvida se o cérebro dele é capaz de fazer sinapse nervosa. isso aqui é uma galera que apela pra galera que já era de extrema esquerda e que estava órfã de influenciadores. Ah, mas eles pegaram uma galerinha. Sim, existe uma galerinha de extrema esquerda no Brasil. Existe uma galera completamente pinóia das ideias que acha que Stalin de fato matou foi pouco. E eles estão pegando essa galera que estava órfã. Agora, eles entram no mundo real. Você não entra no mundo real porque você mesmo, há 5 minutos atrás, não soube explicar porque é que as pessoas mudaram a opinião sobre ser ou não a favor de privatizações. Sendo que na própria matéria que você usa, fala que foi ao longo de 2 anos, você fala que foi ao longo de 6 meses. Você é burro, Rafael. Burro. Ignorante. Tem essas duas informações, um do lado do outro. Ah, teve esse boom de influenciador de esquerda comunista maluco. Teve. E no mesmo período em que isso aconteceu, 25 milhões de pessoas agora são a favor de privatizações. Você entende como existe uma desconexão entre internet, influenciadores e isso aqui e o mundo real lá fora?
onde pesquisas são feitas, onde as O, pessoas... o mundo real lá fora é que você não sabe analisar, seu analfabeto político do caralho. Burro. Você não sabe explicar o porquê que as pessoas mudaram de opinião. Você não sabe explicar nada. 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 Até hoje, eu nunca vi você conseguir dar a porra de uma explicação concreta pra algo que você fala. Você é burro. estão cuidando da vida delas e tudo mais. Tipo, você acha que uma mãe separada de 2 filhos que tem um negócio dela vai ter tempo pra ficar vendo essas coisas, discutindo isso? Ela só vai olhar e pensar o que tá acontecendo, quais são as coisas que imediatamente estão me afetando e quem são as pessoas próximas que estão me passando alguma coisa. Então, Porra, nem parece que você tem a porra de uma mídia, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Poder 360 que teve a mesma chamada na porra do negócio, a Globo, a... Todo conglomerado de mídia fazendo propaganda contra as empresas estatais. Nem parece que ao longo dos últimos 5, 8 anos você teve um intenso programa político de destruição da imagem da Petrobras. Nem parece, não é? Não parece. Não parece que foi feito um programa intensivo de destruição da imagem dos Correios. Ele não sabe como nenhuma dessas empresas funciona. Ele só cospe merda quando ele abre a porra da boca dele pra falar. Caralho, velho, o cara faz força pra ser burro. informação é filtrada. Então, pensa, tipo, um cara que ele tem um salão de barbear numa periferia e tudo mais, ele tá tentando fazer os trampos dele, e também, além disso, ele também é Uber e tudo mais, e ele tem também 2 filhos que ele tem que criar e tal, e a mãe tá doente. Você acha que esse cara vai parar pra... Não vai. Ele vai entrar em contato com esses caras? Não vai. Ele vai ser muito influenciado por outras coisas. Então é difícil de você calcular ou esperar essas coisas. Mas ele vai ser influenciado pelo quê? Pelo quê? Você não quer dar nome aos bois? Eu dou nome aos bois. A mídia hegemônica, né? A mídia hegemônica. Ah não, Rodolfo, mas a Globo está perdendo popularidade. Mas vocês acham que vocês, eu ou este imbecil tem a mesma capacidade de comunicação do que o Alim Camel, que é o diretor de jornalismo do Grupo Globo? O cara controla todos os jornais das emissoras, da emissora Globo Padrão que vocês assistem. Ele controla todos os jornais da Globo News. Ele controla o G1. Ele controla o Globo.com. Ele controla o jornal O Globo. Mas não. Esse cara não influencia em absolutamente nada a vida das pessoas. Nada. Mensagem de esperança pra você ver, tipo, toda tendência tem uma contra-tendência. Então, ou seja, ele ficou até agora 12 minutos e 15 sem saber explicar absolutamente nada do que ele tá falando. Porque ele é burro. Para que o governo vira esquerda, a tendência vira esses caras, muita gente vai virar e falar, sei lá, eu não gosto deles, o que eles são a favor? Isso, eu sou contra isso. Eu sou a favor de estatizar. Acho que eu sou a favor de privatizar. Por quê? Eu não pensei muito, mas eu sei que aquele cara é um grandíssimo de um arrombado. Então, se tá na mão dele, eu acho que é melhor não estar. Tá? Já começamos um raciocínio bom aqui. E ele não tá errado. E é por isso que eu falo que boa parte de você comunicar, de você educar, de você ensinar, de você mudar visões políticas das pessoas, eu ouvi primeiro. Eu sei que é um pouco bizarro isso, tipo, um youtuber falando, porque eu tô falando um negócio aqui onde você nem, tipo, tem resposta comigo. Tipo, você pode comentar nos comentários, volta e meia eu respondo a galera, mas é difícil ouvir vocês. Tipo, se você virar um doador da gente no Catarse, o link tá na descrição, inclusive. Você pode apoiar a gente. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Ele dá essa volta toda pra pedir dinheiro, pra pedir as coisas, e foda-se. A gente com, tipo, 10, 20, 30 pila lá por mês, e eu faço um hangout. Mano, esse moleque, sabe o que esse cara tá precisando? Na moral, esse cara tá precisando de um lote pra capinar, velho. Trabalho, braçal, sabe? Em chão de fábrica. É disso que esse cara tá precisando. Porque nunca trabalhou na vida, tá ligado? Todo mês eu bato papo com a galera. Mas tem só algumas dezenas de pessoas ali que aparecem, então eu não consigo ouvir todos vocês. Mas enfim, você pode participar disso, o link tá lá na descrição. Mas eu não consigo ouvir todos vocês, então eu sei que é um pouco hipócrita eu falar isso. Mas eu faço Não, você fala isso porque você é burro. um grande esforço pra tentar estar em contato com outras pessoas e ouvir o que elas acham. Eu sempre faço esse esforço de perguntar, de conversar, de ouvir, de entender, Ah, você faz muito, Rafael, eu tô pra vendo. entender o que as pessoas estão querendo e o que isso revela sobre o que elas acham. A gente explicar é muito sobre ouvir antes. E quando você fica nessa bolha de internets e twitters e tudo mais, você acha que o mundo real é uma coisa, mas não é. Quando você vai falar com as pessoas, quando você ouve elas, quando você ouve os raciocínios delas, você vai aprender muito sobre como você deveria estar argumentando, como você deveria estar falando com elas, com as coisas que elas se importam, as coisas que elas ouvem. Eu acho que isso é uma coisa que o movimento precisa fazer mais. Então, eu olhei essa manchete não como, mas mais gente é a favor de privatizar os Correios do que a Petrobras e bancos estatais. Talvez as pessoas estão putas com os Correios e acham que essas outras coisas são mais fundamentais ou estratégicas e blá. Não me interessa tanto isso. Me interessa mais vocês entenderem como as pessoas pensam e mudam de ideia Que você não conseguiu explicar porque você é burro. e como vocês podem influenciar isso na cabeça das pessoas e como muitas vezes pode ser simples, não no sentido ofensivo com as pessoas de falar, elas são burras, é fácil de convencer, mas de dizer, tipo, cara, Mas foi. Peraí.
O cara passa o vídeo inteiro falando que as pessoas que não tem, as pessoas não usam lógica, mas isso não é chamar as pessoas de burra, né? Ele chama as pessoas de burra, fica 14 minutos fazendo firula, não explica bosta nenhuma e aí depois vem falar isso. Você não precisa falar de toda um monte de teoria, puxar aqueles livrão desse tamanho assim e tudo mais. É muito mais pensar assim, cara, ó, vamos lá. Custo, qualidade, são políticos que vão controlar, corrupção, vamos pensar nisso aqui e vamos construir um raciocínio. Continua aí na sua pauta moral, porque você não sabe fazer nada do que você está falando, tá ligado? Não precisa nem ser gênio, não precisa ser acadêmico para perceber que o que você fala é merda. Não precisa ser uma tese de doutorado lá inteira, sabe? Calma, galera. E também, só porque o cara não entendeu libertarianismo imediatamente, não consegue Liberotarianismo. Vocês são um bando de otário. derivar a ética argumentativa bêbado pulando num pula-pula, não quer dizer que o cara é um comunista além de qualquer salvação, mas é que tem gente que tem essa atitude aí irritante pra caramba, tá? Por esse vídeo é isso. É claro, né, Rafael? Como sempre, você não consegue entregar conteúdo nenhum nas porcaria dos seus vídeos. Ficou 14 minutos e não soube explicar porque que as pessoas são a favor de privatização. Ignorou é, a mídia, ignorou diversos fatores e no fim das contas ele não soube explicar o porquê que as pessoas são contra ou a favor de privatização. Por quê? Porque ele é burro. Não tem outro jeito de falar isso. Ele é burro. Não sabe como funciona o Estado, não sabe como surge o Estado, não sabe como o Estado opera dentro dos seus mecanismos, não conhece o Estado de dentro. Para quem quiser, eu recomendo um livro que é realmente muito bom, 100 pagininhas, Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, do Louis Althusser. É um marxista francês, tá? Tem um link no meu drive, nas minhas redes sociais, lá aqui na minha árvore de links, tá bom? Quem quiser, pega lá para ler. Por hoje é só, tá? Para quem tá vendo esse vídeo no YouTube, até a próxima. Aqui na tela tem para você a bolinha. Se inscreve aí, deixa o like, tá? Um beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com os amiguinhos, tá? Dá esse apoio aí. Chegamos a 2.000 inscritos, tá ligado? Eu achava que 1.000 era impossível. Eu bati 2K. Então, ou seja, o impossível é possível, né? Um beijo na alma de cada um de vocês. Até a próxima aí. Falou!